Assista esse vídeo se você não teve pai presente. Hoje, aproximadamente, eu já vi em algum lugar dados falando que era 50% das crianças no Brasil que cresciam sem pai, mas procurando eu só consegui achar dados ali oficiais do IBGE e tal, de aproximadamente 25% das crianças. E aí eu pesquisei e isso daria cerca de 14 milhões de pessoas crescendo sem o pai. Tem pessoas que não chegaram nem a conhecer o pai porque não tem nem registro, que é 7%, que já daria cerca de umas 4 a 5 milhões de crianças. Então, tem muita gente no Brasil crescendo sem pai. E se você não teve pai presente, eu estou fazendo esse vídeo para ti. Eu tive um pai, mas ele não ficava presente, porque o meu pai e a minha mãe se separaram quando eu tinha 1 aninho de idade, e o meu pai ele trabalhava viajando, então ele ficava 3 meses fora e 1 semana comigo, ou 6 meses fora e 2 semanas comigo. Se tu fizer os cálculos, significa que eu demorei até os meus 14 anos para passar um ano inteiro junto com meu pai. Isso é basicamente um pai ausente, apesar de eu ter um bom pai, por muito tempo ele não esteve presente na minha criação, junto comigo ali no momento. Então eu não tive alguém do meu lado para me ensinar a ser homem. Eu cresci com a minha mãe. Não tive alguém que me ensinasse a ser homem. E isso fez muita falta. Quando a gente vem no mundo menino e a gente vem sem um exemplo paterno, porque eu tinha o meu pai, mas além dele ficar muito tempo longe, quando criança, por algum motivo, talvez devesse ter ressentimento por ele estar longe e eu não falava muito com ele. E aí eu acabei passando muito pouco tempo com meu pai e eu não pude aprender a ser homem. E, cara, eu tive vários prejuízos com isso. Eu anotei umas coisinhas bobas aqui, do tipo, só com 20 anos eu fui aprender como é que usava uma furadeira para furar uma parede, fazer um buraco na parede, e como é que trocava um pneu. Coisas que com certeza eu teria aprendido mais cedo, se eu tivesse um exemplo de homem para me ensinar a ser homem. Ou como, por exemplo, isso é uma coisa que eu gostaria muito de ter tido. Conversas importantes sobre sexualidade. Porque eu fui viciado em pornografia dos meus 11 anos até os meus 19 anos. Eu passei 8 anos com vício em pornografia. 8 anos. Se alguma vez tu já estudou alguma coisa sobre o problema do vício da pornografia, tu sabe o quanto de prejuízo isso me trouxe. Outro exemplo que eu trouxe é que eu só fui começar a trabalhar com 20 anos. Só com 20 anos eu fui começar a trabalhar. 20! E sabe o que me fez começar a trabalhar? Uma namorada. Nem foi o pai, foi uma namorada. Pra tu ter noção de quanta falta faz o pai na criação de um menino para ele aprender a virar homem, eu não sabia nem mesmo andar reto. Parece idiota quando eu falo assim, mas andar reto, com a postura reta, postura firme e dar um aperto de mão decente. Eu não sabia até os 20 anos, quase 21. Todas essas coisas eu só fui aprender depois e, cara, é uma droga, porque quando a gente nasce menino, a gente tem um chamado interno para ser homem. Existe esse chamado. Só que quando a gente não tem ninguém ali para nos ensinar, a gente nem sabe o que fazer e não sabe nem o que está errado. E a gente fica frustrado e infeliz. Dá uma sensação de infelicidade, de incapacidade. Porque eu sentia já jovem ali, adolescente, cara, eu
tem alguma coisa errada, tem algo faltando, tem algum vazio, tem algo que falta. Eu sinto que tem alguma coisa que eu preciso melhorar, desenvolver, ser, fazer para me sentir bem, para me sentir melhor. Eu sinto algo me chamando, mas eu não sei nem o que é. Eu sentia isso. Eu sofria quando eu era tão afeminado e feminino que de costas as pessoas me confundiam com uma mulher. Eu passei por isso. Eu lembro de ser tão feminino, de ter tanta dificuldade de saber como ser homem, que na escola, na escolinha, uma coleguinha disse que eu era um viado que gostava de pepeca. Tem noção disso? Eu era comparado com um gay. Por quê? Porque eu parecia gay, eu parecia muito afeminado. Eu não tinha nada de homem, eu não sabia nem o que faltava. Eu não sabia que eu tinha que trabalhar, que desenvolver força. Eu tive que aprender sozinho essas coisas. Eu tive que aprender sozinho a me alimentar direito, a ter uma alimentação correta, a ter um horário para dormir, a trabalhar, a ficar forte, a desenvolver minhas virtudes. Eu tive que aprender sozinho isso. Eu não tive alguém ali para me ensinar. E eu senti esse chamado, eu senti essa necessidade. Eu senti as provocações. Quando eu ouvia, muitas vezes só na internet, um homem mais velho falando alguma coisa que eu fazia, dizendo que era fraqueza, que era preguiça, que se algo estava difícil eu tinha que lutar mais, eu tinha que me esforçar mais. Eu sentia essa dor. É difícil quando a gente cresce sem um homem, pai, para dar exemplo de como ser homem. Tem esse vazio, essa coisa que falta, esse chamado para ser homem, que traz frustração e tristeza, e a gente precisa de direção e precisa de outro homem para dar direção. E como eu queria muito ter tido alguém ali presente comigo na minha criação, para ter me ensinado a ser homem desde pequeno e eu não ter precisado passar o trabalho e o esforço que eu passei depois para desenvolver essas coisas sozinho, pela minha própria capacidade, pela minha própria descoberta, eu tento ajudar outros homens. Então, o meu objetivo com esse vídeo e o meu objetivo aqui no YouTube é ajudar outros homens jovens que estejam perdidos assim como eu estava. Sem saber como ser homem, sem saber como exatamente trabalhar, como parar de ver pornografia, o que tem que fazer, quais são as atitudes, qual é a mentalidade, esse tipo de coisa. Eu quero ajudar outros jovens, outros homens jovens que estejam perdidos assim como eu estava, a se acharem assim como eu me achei, assim como eu me encontrei. E eu ainda não sou um super guru, um super coach ou alguém super incrível que vou chegar aqui falando, meu Deus, eu tenho todas as respostas para a tua vida. Na verdade, não. Na verdade, eu ainda sou um homem jovem, eu ainda estou me desenvolvendo. Provavelmente tem muita coisa que eu erro ainda, mas eu já consegui melhorar muito nos últimos 3 anos. Eu consegui mudar todos os hábitos que eu queria mudar. Parei de ver pornografia, parei de jogar, parei de consumir redes sociais, parei de comer comida hiperpalatável, comecei a me alimentar melhor, comecei a treinar, comecei a dormir bem, comecei a me hidratar, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a investir dinheiro. Então, estou fazendo muitas coisas que eu queria estar fazendo antes e eu consegui ter essas mudanças. E eu consegui ter essas mudanças porque eu aprendi como fazer isso. Então, eu ainda estou em desenvolvimento. E se tu é um homem jovem que precisa de ajuda porque tu também está em desenvolvimento, eu vou te fazer um convite. Eu tenho uma comunidade justamente para homens jovens que estão se desenvolvendo assim como eu. O nome é Os Verdadeiros e se tu clicar no link da descrição, tu pode entrar nela para a gente trocar uma ideia, se ajudar a evoluir, porque eu estou me desenvolvendo, eu estou me desenvolvendo, tu também tá. E se tu não está se desenvolvendo, tu ainda está totalmente perdido, eu posso te ajudar com isso, porque esse ambiente de convívio de outros homens é justamente o que faltava e que poderia ter me ajudado muito. Se tu acha que isso vai te ajudar também, é.
Se tu consegue perceber que isso realmente vai te ajudar, da mesma forma que teria me ajudado se eu tivesse tido acesso a isso lá atrás, então clica no link da descrição e preenche o formulário para entrar. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo e continue se desenvolvendo, mesmo sem ter pai e mesmo sem ter alguém ali para te amar e te apoiar. Tu não precisa, tu tem que dar conta sozinho. Se tu veio sozinho é porque tu consegue. É isso, boa sorte na tua caminhada, mas tu não precisa mais estar sozinho porque tu pode estar na minha comunidade.